Como se livrar do vício terrível da pornografia? Uma pessoa me pergunta. Outra pergunta: como se livrar do problema do ócio e do desânimo? Essas e outras perguntas e comentários que nós veremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins. Este é o canal do Santos Anjos na sexta-feira de perguntas e respostas. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham. Na última sexta-feira, nós tratamos a respeito do problema do vício da pornografia, da imoralidade. Muitas pessoas me comentaram e fizeram perguntas a respeito desse problema, porque é um problema que está atingindo uma faixa muito grande da população mundial, sobretudo por causa da internet e, em especial, a partir do Covid. Como as pessoas ficaram muito confinadas, muita gente acabou caindo de cheio nesse vício e até hoje não conseguiu sair. Então, de fato, é um problema muito importante. Nossa Senhora em Fátima, ela disse para um dos pastorinhos: cai mais gente no inferno do que as folhas das árvores no outono. E ela disse isso na Europa. E na Europa caem todas as folhas das árvores, com exceção dos pinheiros, de árvores assim. Mas na grande maioria dos casos caem todas as folhas, ou seja, é muita coisa. E o vício que mais leva as pessoas ao inferno é o pecado contra a castidade. E uma das razões para isso é que de tal maneira vicia, de tal maneira a pessoa fica apegada a esse vício, que é muito difícil a pessoa largar. Aliás, sem a graça de Deus é impossível, como é impossível ao ser humano, neste vale de lágrimas, do jeito que o mundo está, sobretudo, é impossível qualquer um ser casto, sem a graça de Deus. É por isso que a castidade é uma virtude preciosíssima e que a gente deve manter, fazer violência para manter, como diz São Paulo, e se nós tivermos a desgraça de cair nesse vício, pedir e rezar muito. Agora, neste vídeo, é evidente que nós podíamos fazer 500 vídeos sobre o assunto, mas eu queria dar algumas dicas a mais para aqueles que estão lutando contra esse vício, seja lutando para não cair, seja tendo caído, estão lutando para sair. Eu queria dar mais algumas sugestões, alguns conselhos que eu li em autores espirituais muito bons, ou que eu ouvi de pessoas muito sábias e que a gente, na experiência de tratar com as almas, a gente vê que funcionam e que ajudam muito. Eu vou dar algumas dicas, mas eu recebi vários comentários. Alguns, por exemplo, alguém disse: estou há um ano e meio sem pornografia, mas ainda não consegui me livrar dos pensamentos e dos olhares indevidos. Parece que vai ser uma luta para o resto da vida. Eu digo, já lhe respondo isso. Isso é uma luta para todo mundo, todo ser humano, certo? Depois de uma determinada idade, praticamente até a hora da morte, passando por fases diferentes. Mas todo mundo tem dois problemas que vai ter que enfrentar até o fim da vida. Pelo menos dois. Um é para manter ou para conquistar a humildade. O vício do orgulho está o tempo inteiro batendo na nossa porta. E se alguém me disser que não tem tentações e tendência a ter orgulho ou vaidade de algum jeito, se alguém me disser isso, eu sei que essa pessoa está mentindo. Está mentindo para si, está mentindo para os outros. Eu acredito que as pessoas possam não cair nesse vício, mas que a pessoa não tenha que lutar contra esse problema, não existe. Ou a pessoa está doente, ou a pessoa teve uma graça assim do tipo que recebeu São Tomás de Aquino em determinado momento da vida, mas isso é muito raro. A pessoa tem sempre tentação contra a virtude da humildade, tem tentação de orgulho até os últimos dias. E o outro problema é a tentação de impureza. Isso vai depender de cada fase da vida. Mas de uma maneira ou outra, sobretudo na fase adulta, depois que a pessoa fica mais velha, outros problemas que vêm, pelo que eu já li, pelo que me disseram. Agora, até uma determinada idade, todo mundo vai ter esse problema, vai ter que enfrentar essas tentações, a não ser que a pessoa seja doente, tenha problemas hormonais, sei lá. Mas se a pessoa é sadia, ela vai ter que enfrentar esses problemas. Porque a virtude da castidade é algo que a gente tem que conquistar pela oração, pela perseverança na oração e por essas sugestões que eu vou dar daqui a pouco.
A outra pessoa comenta: louvado seja Deus pela minha libertação da escravidão da pornografia, que me escravizou por mais de 20 anos. Hoje tenho uma vida de oração e busco sem cessar os sacramentos. Rezo o Santo Terço todos os dias às 5 horas da manhã, não falto à Santa Missa e ofereço tudo isso pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório. Então, aqui a gente já vê uma primeira coisa para corrigir qualquer vício, mas sobretudo este vício, é a gente ver a realidade de frente. Qual que é a realidade? Eu não conheço ninguém, pode ser que tenha, pode ser que tenha gente que invente isso, mas eu não conheço ninguém que me diga: olha, eu estou super satisfeito, eu tô com o vício da pornografia há 20 anos, e é uma maravilha. Ninguém diz isso, não é? E normalmente se diz é para se mostrar, porque na realidade a gente vê a pessoa tem uma vida frustrada. Ora, essa é a realidade. O que o demônio na hora da tentação, ou o que a nossa carne, o que o mundo promete, o que os filmes prometem com a imoralidade, prometem uma alegria sem fim, uma satisfação do ser humano inteiro. Não é? A realização da vida é a imoralidade, a impureza. Agora, a realidade é exatamente o contrário. Ela pode dar um certo prazer durante alguns instantes, depois é frustração, a pessoa fica sem força para a virtude, sem força para muita coisa, como eu já disse no vídeo anterior, fica com uma monomania, não consegue ver prazer nas coisas legítimas da vida, só consegue ver prazer em matéria sexual. Então, não existe felicidade através da imoralidade, apesar das aparências. Todo mundo que a gente conversa, que está preso nesse vício, né? Está preso no vício, mas está descontente com a situação. Então, a primeira coisa é a pessoa cair em si e ver a realidade. Admitir a realidade em que está. Ainda que ela veja, não, eu estou de tal maneira apegado ao vício que provavelmente eu vou cair de novo, mas reconhecer isso de frente, não é, sem dar voltas em si mesmo. Né? Reconhecer, essa é a primeira coisa. Primeira coisa, ver a realidade, reconhecer e dizer a Nossa Senhora, minha mãe, vós sois mãe de misericórdia, e só por isso eu tenho a coragem de me dirigir a vós, porque eu sei que sois mãe de misericórdia. Eu sei que vós abominais o vício da imoralidade, o pecado da pornografia. Mas veja, eu sinto em mim que eu estou de tal maneira preso a isso. Isso vale para qualquer vício, mas como me perguntaram sobre a pornografia, em especial para a pornografia. Então, eu estou nesse vício, eu vejo que é muito provável que eu vou cair de novo. Mas eu não vou cometer, pelo menos aceitar de mim, inicialmente, que eu não vou cometer o erro de me enganar a mim mesmo. De dizer que isso é uma coisa boa e que não tem tanto problema assim. Tem problema, eu sei que tem problema, eu sei que eu mereço o inferno por esse vício, né? E aceitar pelo menos inicialmente esse meu reconhecimento. Quando a pessoa reconhece isso, ela está matando algo que normalmente é fonte de imoralidade, que é a vaidade, o amor próprio, o orgulho da pessoa não reconhecer o próprio vício. Quando a pessoa, ela genuinamente, internamente reconhece isso, já é um grande passo andado. Por quê? Porque a mãe, o pai da imoralidade é o orgulho. Quando a gente começa a matar o orgulho, a pureza fica muito mais fácil. Então, a primeira coisa, realidade, ver a frustração que é todo mundo que cai nesse vício. Quando está no bar, com os amigos, dá gargalhadas, normalmente artificiais, para tentar demonstrar uma certa felicidade, mas vai ver a vida do indivíduo cheia de frustração, sujeito que é desproporcionalmente nervoso com qualquer coisa, não é? A moleza de fazer, de cumprir o dever, etc. Ver a realidade, primeiro ponto. O segundo ponto é deixa de ter pena de si mesmo. Certo? Porque eu estou no vício, e agora eu não consigo. De fato não consigo, sem a graça de Deus não consigo. Mas não tenha pena de si mesmo. Faça um plano de batalha, um plano de combate, certo? Mesmo sabendo que eu vou cair várias vezes, se eu estou nesse vício há tanto tempo, provavelmente não vai ser assim, sair e acabou, não é? É capaz de eu cair várias vezes, e eu vou fazer um plano de batalha. O que é esse plano de batalha? Em primeiro lugar, é a oração.
confiante e perseverante. Certo? Não é dizer Ave Maria, Santa Maria, Amém, achou que rezou bastante. Não. Rezar o terço, como o senhor Léo Monteiro diz, rezar o terço todos os dias, né? Procurar ir aos sacramentos, sobretudo a confissão, né? Podendo a comunhão. E então, e pedir a Nossa Senhora com confiança. Tem um trechinho do professor Plínio Corrêa de Oliveira que diz o seguinte: os bens da nossa santificação é certo que a providência nos dará se nós pedirmos com confiança e persistência. Todos os autores espirituais, Santo Afonso de Ligório, entre outros, dizem a mesma coisa. Confiança e perseverança. Rezar, persistir, mesmo depois que cair, persistir, pedir a Nossa Senhora que me tire desse vício. Mais dia, menos dia, ela me tirará se eu perseverar. E se eu for honesto comigo mesmo. Não é? Então, nada de pena de si. Plano de batalha, vamos para frente. Enquanto nós estamos vivos, Nosso Senhor nos dá a chance. A pessoa pode ter 99 anos de idade, pode estar nesse vício, e se a pessoa quiser sair, Nossa Senhora dá graças para a pessoa sair, desde que ela peça, com humildade, confiança e perseverança. Bom, uma outra coisa é realmente um plano de batalha, fuga das ocasiões. Se eu sei que o inimigo vai colocar uma arapuca para mim, uma trampa, eu fujo daquele lugar, eu fujo daquela ocasião. Se eu sei que é o celular que está me fazendo cair na pornografia, dá um jeito de comprar um celular que não tem internet. Faça de tudo. Né? Aquilo que nosso Senhor disse, se tua mão te escandaliza, joga fora. Significa cortar a mão literalmente? Não. Mas no caso do celular, dependendo das obrigações da pessoa, às vezes significa sim, vai e joga o celular no Tietê, se for necessário. Certo? E compra um celular que não tenha internet. Alguém diz, mas com isso eu não posso fazer coisas no banco. Então tudo bem, faça como muita gente faz. Eu inclusive faço por outras razões, né? Mas ter um celular que não tem internet, para não ficar me importunando o dia inteiro, poder trabalhar focalizando naquilo que eu devo fazer, no meu dever, e ter um outro, que é o smartphone, etc., para fazer as coisas de banco, aquilo que é necessário, mas deixar isso no escritório e não levar para dentro do quarto. Coloca no lugar onde tem outras pessoas vendo. Isso é um exemplo, certo? De como eu posso usar bem, né, o tal celular, não levar para o quarto, fazer um propósito. Se impor uma penitência caso eu leve o celular para o quarto. Eu estou dizendo isso no caso. Se o celular for aquilo que está fazendo a pessoa cair, né, o celular no quarto. Então, é tomar medidas concretas para fugir das ocasiões. Não adianta, né, ficar com pena de si, eu estou caindo, mas é assim mesmo. Se a pessoa não toma a deliberação, né, de fazer aquilo que está ao alcance da pessoa. Então, façamos essas coisas. Se antigamente era assim, a pessoa ia na frente de uma banca de revistas que tinha revistas imorais, podia cair no pecado ali, então a pessoa desvia, não passa na frente da banca de revista. Hoje não tem mais banca de revista, a banca de revista está no nosso bolso. Então é preciso tomar uma atitude, sobretudo, eu digo isso para os homens, sejam homens. Tomar atitude de homem, preparar-se para a batalha. Agora, o mesmo, de outras formas, de outras maneiras, se aplica também para as senhoras. Então, todo mundo tem obrigação de fazer um plano de batalha para não cair mais. Significa que só isso vai bastar? Não. Não significa isso. Mas eu garanto que todos ganharão muito mais batalhas se fizerem isso. Fuga das ocasiões. E o que significa isso? Preparação remota. Isso é uma expressão, creio que é de Santo Afonso de Ligório. A pureza é uma virtude que se adquire por preparação. Se eu não, antes de chegar a ocasião, já não preparo o que eu vou fazer se tal ocasião se apresentar para mim, então eu sei que eu vou para o trabalho. No trabalho tem tal pessoa que na hora dos intervalos me tenta. Não adianta eu me lançar no trabalho sem pensar nisso antes. O que eu vou fazer para me afastar dessa má companhia? Não vou almoçar junto, não vou fumar do lado, etc. Aliás, saiu outro dia, eu vi um estudo de que muitos divórcios, muitos adultérios acontecem nos intervalos do trabalho. Então, todo mundo tem dificuldades no casamento, chega no trabalho, chega na hora e vai fumar do lado de fora, e tem ali uma outra companhia, outra pessoa que também está com problema no casamento,
E começa com conversinha, blá blá blá, vão se lamuriando da situação em casa e pronto, se conhecem, etc., caem no adultério. E acabam destruindo a família por causa desses intervalos de trabalho. Ora, se esse é o problema, pare de frequentar esses lugares. Dá um jeito, vai em outro restaurante, leva de casa, enfim. Faça um plano de batalha. E se, em último caso, for o caso de trocar de serviço, mais vale cortar a mão, chegar no céu sem um braço, do que ir para o inferno com os dois, diz Nosso Senhor, como uma analogia para isso que eu estou falando. Agora, cortar o emprego, dependendo do caso, talvez seja uma medida. Eu sei que é uma medida de último caso, mas talvez seja. Né? Para a pessoa ganhar a eternidade no céu, talvez valha a pena. Para ela não se escravizar com outras coisas, talvez valha a pena, dependendo do caso. Então, é um plano de batalha. Não adianta ter a ilusão de que a pessoa vai manter a pureza ou que ela vai se recuperar do vício se ela não se compenetra disso. Eu sou um cavaleiro dos exércitos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo Rei, não é, que tem uma bandeira, como diz Santo Inácio, não é, contra o demônio, o mundo e a carne. Se eu não quero ser soldado deste rei, não adianta, porque preguiçoso não entra no reino do céu. São Paulo diz isso. O céu é dos violentos, que arrancam o céu à força. Agora, como fazer isso se eu não faço esse plano de batalha? Esse plano de batalha é tão importante que algumas pessoas até têm o hábito de colocar por escrito. E eu bato palma, rezo por essas pessoas. Não é? Faça o seu plano de batalha, deixa a pena de si para fora, joga fora da janela. Exorcize a pena de si, faça o plano de batalha. Eu repito, porque isso daí, só quem faz isso tem condições, só quem faz isso tem condições de se manter na virtude, especialmente a virtude da castidade, ou de recuperar caso tenha caído, certo? Então, esses são, evidente que existem muitos outros conselhos, mas aqui são alguns conselhos absolutamente indispensáveis, certo? Eu não acredito, certo? Pode me chamar de incrédulo, etc. Eu não acredito na conversão durável de quem não faça, que não siga esses pontos. Ou na perseverança de quem não tenha caído ainda. Não é? Mas São Paulo diz, quem acha que está de pé, cuide para não cair. O que é cuidar para não cair? É isso aqui que eu falei. Eu repito então, realidade de frente, deixar a pena de si, oração, humilde, confiante, perseverante, ou seja, o tempo inteiro rezar, 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 fuga das ocasiões, plano de batalha. E aqui eu leio, veja que interessante que me confirmaram, várias pessoas me confirmaram isso, veja só. Uma pessoa diz, como alguém que sofre com este vício nefasto diariamente, posso testificar como verdadeiro tudo descrito neste vídeo. O vídeo que nós fizemos sobre a questão da pornografia na semana passada. Lembro de um momento na minha vida onde consegui ficar por quase 3 meses em castidade e era um sentimento incrível naquela época. Veja, novamente, a castidade parece difícil, mas é o que dá alegria. As pequenas coisas da vida se tornaram muito mais saborosas, a minha inteligência e memória estavam muito mais aguçadas e minha vontade estava fortificada, de modo que tarefas enjoadas e exaustivas, como estudar por várias horas, tornaram-se fáceis e prazerosas. Veja o que a castidade fez com essa pessoa que, dentro do vício da pornografia, teve 3 meses de oásis porque praticou a castidade. Não é o contrário que o mundo diz, é o contrário. Parecia também que, ao negar os instintos mais baixos, minha mente se abria para os mais elevados. Infelizmente, isto já tem muito tempo e há anos estou preso a este vício. Meu nome é Lucas e sou protestante. Acompanho este canal com o intuito de aprender mais sobre a fé católica e, quem sabe, me converter. Peço aos meus irmãos católicos que rezem por mim. Que Deus ajude todos na luta contra o pecado. Lucas, conte com as nossas orações. Não é? E eu lhe garanto, peça a Nossa Senhora, faça um teste. Eu sei que, como protestante, você pode ter um repelão com relação a isso. Mas faça um teste, já que você está preso no vício, faça um teste, peça a Nossa Senhora com insistência e com confiança. Ela é a mãe de Nosso Senhor, ela pega nossas orações e leva até o trono de Deus, né, que vai nos... a confiança, a absoluta confiança de que ela vai lhe ajudar,
desde que você seja humilde e tenha todos esses dados que eu citei aqui. Bom, outra pessoa. Estou há 48 dias longe dessas coisas. Veja, esse vício é tão ruim que a pessoa se lembra, não é de 50 dias, 30 dias, é 48. A pessoa se lembra, não, foi 3 meses, outra diz, há 20 anos. A pessoa não esquece. É tão ruim esse negócio, na realidade, escraviza tanto, que a pessoa se lembra até os dias. Né? Estou há 48 dias longe dessas coisas, meus parabéns. Com um terço todo dia, meditação diária da palavra de Deus, missa no domingo, adoração eucarística nas quintas-feiras, venho largando esses vícios. Obrigado, meu Senhor Jesus, obrigado, Maria Santíssima. Estou perseverando para manter-me firme. Senhor Ismael, conte também com as nossas orações, mas se lembre, não adianta, conquistou a virtude, não se dê por satisfeito. Continue com o plano de batalha, porque isso vai crescer na virtude. Não adianta, na vida espiritual não existe estacionar, ou a gente sobe ou a gente desce. A outra pessoa comenta, a consequência do pecado da pornografia é um coração duro. Eu sei, eu tive e dói muito, porque você não terá emoções, além da imoralidade, o pecado apodrece o coração até o centro e você vira um robô. É terrível, porém dá para ser restaurado. Eu não sei se fica claro, esses comentários deixam muito claro isso, como esse vício é tremendo. E como é que as pessoas podem achar isso ainda um objetivo da vida? Vamos mudar, faça um plano de batalha, porque é certeza absoluta que se nós quisermos, pedirmos a Nossa Senhora, com insistência, com confiança, com todas essas coisas, a gente ou mantém, ou se caiu, vai se levantar de novo. Mas é a batalha que vai até o fim da vida. Não tenha a ilusão que é um mar de rosa, a pessoa conseguiu, conquistou, já era. Se fosse isso, era fácil, né? Bom, as imoralidades, outra pessoa diz, criam dependência. E começamos a viver como bicho, ou pior que bicho, pois até os animais têm o seu tempo. Porém, nós humanos estamos sendo motivados à sensualidade, com isso o pecado domina. Isso daqui que o senhor está dizendo, quem trata disso também é Santo Tomás de Aquino. Ele diz, o homem ele tem a natureza animal também, não é só animal, mas é animal espiritual. E o homem, quando ele é virtuoso, ele é o rei dos animais. Ele é o número 1 diante de todos os animais. Como ele é racional, ele é superior a todos os animais. Agora, o homem que cai com o vício, ele cai mais baixo, não é, do que os animais. Porque é como o senhor está dizendo aqui, os animais têm um instinto e eles seguem aquele instinto. O homem, como ele tem vontade, e ele tem inteligência, ele pode decidir pelo bem, mas também pode decidir pelo mal, ele cai mais baixo do que os instintos animais. Bom, alguém diz aqui, eu me converti espiritualmente. Após isso, alcancei 2 graças. Hoje agradeço a Deus e esse canal. Rezo todos os dias o Santo Terço, o Terço dos Anjos e também o Rosário do Sagrado Coração de Jesus e o Terço do Sagrado Coração de Jesus e Maria. A gente vê sem a devoção à Nossa Senhora, ao Sagrado Coração de Jesus, aos Santos Anjos. Os Santos Anjos, eles têm um especial atrativo por aqueles que procuram ser castos. E o demônio é especialmente atraído pelo vício da imoralidade. Então, se nós queremos nos unirmos aos Santos Anjos, procuremos ser castos. Bom, de acordo com o Estado. Né? Salve Maria Santíssima, por bondade responda a minha dúvida. Um consagrado a Nossa Senhora pode rezar por uma alma específica? Que é um outro assunto, e daqui a pouco eu vou falar do ócio e do desânimo. A Dona Maria do Carmo então pergunta isso. Sim, a resposta é sim. O que tem é que, quando nós somos consagrados a Nossa Senhora, o valor das nossas obras, o valor impetratório, que eu já expliquei da outra vez, o valor satisfatório das nossas ações, nós entregamos a Nossa Senhora e ela decide o que fazer. Tá? Agora, aquele que se fez escravo de Nossa Senhora por amor, é evidente que as suas orações vão ter um alcance muito maior. Acontece que eu posso esperar que aquilo específico que eu estou pedindo talvez não venha logo. Como eu sou consagrado a Nossa Senhora pode estar usando a minha oração
para conseguir coisas até muito mais importantes para mim, né? E sobretudo muito mais importantes para a glória de Deus, mas aquela oração nunca vai deixar de ser atendida, de uma forma ou de outra. Que tem quem é consagrado a Nossa Senhora se abandona a Nossa Senhora de uma forma especial. E pode ser que às vezes a gente tenha a impressão de não estar sendo atendido logo. Só que o grau de atendimento daquele que se consagrou inteiramente e deu tudo para Nossa Senhora, evidente que é muito maior até. Né? Só que é Nossa Senhora que decide o tempo, a maneira, o jeito, ainda mais do que a pessoa que não é consagrada. Então, mas eu posso pedir, colocar intenções? Evidente que eu posso. Posso colocar uma alma específica? Posso. Né? Posso, 1000 vezes posso. Mas colocar nas mãos de Nossa Senhora para que ela faça com aquilo que é a sabedoria de Deus decidir, ainda mais do que a minha pobre sabedoria. Né? Bom, outra pessoa pergunta. Primeiramente, obrigado pelo seu apostolado, tem me ajudado muito. Segundo, gostaria de pedir se pudesse falar sobre o ócio e o desânimo. Desde já, agradeço. Bom, a senhora está pedindo, é muito importante, né, e nós podíamos, novamente, assim como o caso da castidade, da imoralidade, dá para fazer 500 vídeos só sobre esse assunto. Existe uma coisa que torna esse assunto um pouco mais complexo, que é o seguinte, é que o caso do desânimo pode ter muitas causas. Entre elas, pode ter causas psíquicas, né, pode ter causas até hereditárias. Pode ser um transtorno depressivo, pode ser um transtorno de ansiedade, e isso quem tem que tratar realmente são os profissionais da saúde, os psiquiatras, os médicos, os psicólogos, né, os bons psicólogos, né, que não debandam para o lado do freudianismo, etc. Mas se a causa é um problema de saúde, então quem tem que tratar são os profissionais da saúde. Eu não tenho a competência para tratar sobre esse aspecto. Agora, do ponto de vista espiritual, como ver o ócio e o desânimo. Bom, o ócio é a pessoa que não fica à toa, né? Não faz nada. Não faz nada. Agora, existe o ócio bom e o ócio ruim. Todo mundo tem necessidade de momentos em que está fazendo quase nada ou pouca coisa, não é? Para descansar a cabeça dos deveres, dos trabalhos, etc. Existe um outro ócio bom que é chamado ócio produtivo. É quando a pessoa está aparentemente sem fazer nada com as mãos ou mesmo algum trabalho, mas ela está contemplando. E isso também é muito importante para a vida espiritual, a reflexão, e que não é propriamente ócio, mas enfim, alguns chamam de ócio produtivo, a contemplação das coisas que nos cercam. E aqui entra um ponto que eu queria comentar hoje, repetindo, eu não vou comentar muitos aspectos, já está ficando longo, mas alguns específicos. E um deles é o seguinte, é que o ócio ruim também tem algumas formas. Um deles é simplesmente a pessoa que não está fazendo nada, né, nem está refletindo nem nada, está pura e simplesmente sentado, sem necessidade, durante muito tempo, sem fazer nada. E aí entra preguiça, entra não cumprir o dever, etc. Agora, existe uma outra modalidade de ócio que é mais refinada, porque a gente tem a impressão que está fazendo alguma coisa. E que é o ócio que vem através dos aparelhinhos, das redes sociais, dos videogames. A pessoa tem a impressão que está ocupada, não é, com entretenimento, mas ela está usando o tempo para nada. Se aquele entretenimento passa de um determinado tempo, a pessoa está gastando tempo demais, né, por uma coisa que absolutamente não diz respeito ao meu dever, não diz respeito aos deveres do meu Estado, quando eu coloco tempo demais apenas para prazeres assim de diversão. Bom, hoje em dia, o que acontece? E apenas só queria ver esse aspecto hoje. É que tanta coisa foi facilitada pelo computador, pela internet, que para muita gente acaba sobrando muito tempo. E a pessoa precisa ocupar aquele tempo que sobra com alguma coisa. Um exemplo clássico é a questão do banco. Hoje a gente faz tanta coisa pelo celular no banco que muita gente nem precisa ir ao banco, né? Antes não, antigamente pelo menos uma vez por mês já estava aquela fila gigantesca. Ainda existe um pouco, mas isso está diminuindo cada vez mais. Então, esse tempo está sobrando.
Depois, muita gente hoje faz compra pela internet. O tempo da compra está sobrando. E assim, várias coisas na vida acabam fazendo com que sobre muito tempo. E o que acontece é que as pessoas acabam se deixando levar pela conveniência. Nosso Senhor nos criou com olhos, com todos os sentidos exteriores, com a vista, com a audição, o olfato, o paladar e o tato, que nosso Senhor criou para que nós tenhamos contato com a realidade. O que acontece? Se nós ficamos muito tempo fora do trabalho, se a gente gasta muito tempo nas telas, as imagens que nos vêm de uma forma antinatural, uma forma não natural. É muito estímulo, muita imagem, muito som, que na vida natural nós não teríamos. No dia a dia antigo nós não teríamos. E a mente humana tem um certo limite para receber imagens, né, para receber sons, etc., e poder processar tudo aquilo. O que acontece? Uma vida levada com muitas horas de tela sem necessidade, o que acontece? É muito estímulo que a gente não pode processar. Fica uma borra, fica uma sobra dentro da psicologia que é muito danosa e que dá desânimo e dá frustração. Nós falamos do problema da pornografia, mas mesmo que sejam só coisas legítimas, a nossa cabeça não foi criada por Deus para ficar 4 horas vendo vídeo. A nossa cabeça foi feita para uma realidade. Né? Então, antigamente as pessoas tinham muito mais contato com a realidade. O pai com os filhos, né? Os avós com os netos, com o jardim, com os deveres da casa. Agora, com todo esse tempo que está sobrando para muita gente, a pessoa cai porque é muito mais fácil ela se distrair com os vídeos e filmes, etc., do que com outras coisas. E, de fato, é um problema complicado de se resolver, porque a pessoa precisa ter bastante força de vontade para aprender novos ofícios, para fazer novas coisas. Às vezes a pessoa não tem saúde para isso, não é possível também inventar muito mais coisa. De fato, é um problema complicado. Agora, só de nós considerarmos e reconhecermos o problema, já nos ajuda a tentar buscar alternativas, para não ficar preso naquele ócio dentro da tela do computador ou do celular. Né? Voltarmos para a realidade e não para o que hoje está se chamando até de realidade virtual. Né? Então, voltarmos para a realidade, né? E evitarmos o máximo possível a realidade virtual. Porque isso nos deixa, repito, uma borra de frustração e é muito fácil começar depois da frustração. Essas outras coisas, um novo ofício, aprender um novo idioma, enfim, voltar-se mais para o mundo exterior a nós, né? Ou para leituras, mesmo leituras históricas, leituras, literatura boa, evidentemente leitura espiritual, meditação, etc. Não é? Agora, oração, muita gente deixa a oração por causa desses divertimentos. Então, isso é também uma batalha. Agora, esses ofícios, essas leituras, podem ser difíceis de começar, mas dão um verdadeiro prazer quando a gente termina. Esse ócio dentro da tela do computador começa fácil e prazeroso e termina em frustração. Qual dos dois compensa? Evidentemente que é o primeiro. Né? Então aqui fica uma pequena consideração a respeito desse problema, que é complexo, que é complicado, e nós podemos depois tratar, se quiserem, com um pouco mais de calma. Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser.